Olá, amigos da Resolução de Disputas. Aqui Eduardo Fontoura, mais uma vez com vocês para esse segundo webinar do ciclo de webinars do Instituto ADR Brasil, com a comunicação na era das polarizações. Dessa feita com o tema Diálogo Intergeracional em Empresas Familiares. O Instituto ADR Brasil tem a honra de receber Magda Ehlers e Tânia Almeida para instigarem e trazerem luz sobre o tema, com ferramentas para superarem impasses nas distâncias entre as gerações e empresas familiares. Saudamos ambas, agradecendo de antemão a disponibilidade de compartilhar o tempo, conhecimento e experiência conosco, e o público que terá acesso a esse material. Magda, Tânia, demais aqui presentes e no streaming, nosso debate de hoje estará centrado no gap entre gerações nas empresas familiares. Sabemos que, por natureza, o ambiente profissional é extremamente competitivo, gerando conflitos. E esse cenário, dentro de uma empresa familiar, tem um ingrediente a mais que resulta em escalonamento de conflitos e, aparentemente, sem solução. Contudo, sabemos que as aparências enganam e há luz para conflitos dentro de empresas familiares. E aprendemos que soluções existem. E Magda e Tânia, experts na área, vão nos brindar com suas experiências e soluções. Aqui estou junto da minha colega Ana Paula Comunello Félix e Paulo de Oliveira, para aprendermos juntos. Vou passar, então, para Ana Paula começar esse instigante tema junto com as nossas debatedoras. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Olá a todos. Eu sou Ana Paula Comunello Félix e é uma satisfação estar aqui hoje para receber os ensinamentos valiosos de Tânia Almeida e de Magda Ehlers a respeito desse tema tão instigante que é o diálogo intergeracional nas empresas familiares. Eu desejo a todos uma excelente experiência aqui hoje e agradeço em nome do Instituto ADR Brasil a presença de todos, especialmente a Tânia e a Magda, por aceitarem o nosso convite. E, sem mais delongas, eu gostaria de aproveitar e passar a palavra já para a Tânia, para começar a refletir a respeito da questão da polarização, começando por aí. Tânia. Obrigada, Ana Paula, obrigada, Eduardo, obrigada, Paulo, pelo convite para integrar hoje esse grupo de estudos. Eu tenho muito prazer de estar aqui com a Magda, nós nos conhecemos há poucos dias atrás, conversando um pouco e identificando norteadores comuns para conversar com vocês na noite de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês, que nós não estamos vendo as fisionomias, mas que estão aí por trás das câmeras e certamente interessados no que a gente possa compartilhar com vocês em termos de conhecimento. A forma de nós nos enriquecermos também vai ser poder receber eventuais perguntas de vocês. A gente vai deixar um tempo para que alguma conversa entre nós possa existir. Então, agradecimento aos organizadores, agradecimento à presença de todos, agradecimento à Magda por compor essa parceria hoje. A ideia é que Magda e eu possamos ir conversando e, à medida que cada uma de nós tenha um tema que a outra possa agregar uma ideia diferente ou ampliar uma ideia, assim nós vamos caminhando, provavelmente nos próximos 45, 50 minutos. Magda, eu pensei de começar falando alguma coisa, e Ana Paula já me provocou para isso, sobre a ideia de polarização. Uma vez que o tema do ano desse grupo de estudos é a comunicação na era das polarizações. Esse é um tema que eu gosto, porque é um tema que vem povoando o mundo contemporâneo. Nós temos visto muitas manifestações de polarização expressas, especialmente no cenário da política de todo o mundo, né? De todos os países que estão mais fortemente contribuindo para um diálogo internacional. E andei estudando alguma coisa sobre isso e pensando um pouco a respeito. A ideia que eu quero compartilhar é que é próprio de todas as culturas
ter os seus norteadores de moralidade, né? Ter o seu capital moral. E o capital moral ele é construído especialmente baseado nas culturas locais e também nas nossas construções sociais, né? Nós somos sujeitos diferentes, especialmente pelo nosso aprendizado social. O lugar que eu nasci, o ano que eu nasci, a família que eu fui criada e todos os aportes que foram chegando para mim em termos de conhecimento. Então, isso faz com que a gente eleja norteadores de moralidade. O que eu estou entendendo como norteadores de moralidade? Aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é errado. Isso nos dá uma identidade coletiva, né? A gente habita um grupo que tem semelhanças relativas a norteadores morais. Isso nos une, mas isso também nos cega, né? Nos une porque nos confere uma identidade grupal, mas nos cega se nós tomarmos as nossas crenças como verdades, se nós conferirmos a elas o valor de verdade. Porque um pensamento diferente desse vai precisar ser combatido, né? E isso é que tem trazido o mundo a lidar com as diferenças de forma polarizada, né? Eu combato aquilo que o outro acredita e o que o outro pensa, não converso com ele como uma diferença, mas desqualifico aquilo que ele apresenta para que aquilo que eu acredito possa preponderar e possa ser o que seria certo, né? Nesse binômio cartesiano de certo e de errado. E eu fico pensando o quanto que esse tema da polarização, Magda, possa ser articulado com esse diálogo intergeracional, né, nas empresas familiares. Uhum. Então, uma boa tarde a todos, né? Nós nos cumprimentamos também, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse momento com a Tânia. Eu acho assim que a empresa familiar, ela traz à tona, né, toda essa questão da convivência das gerações, e por isso tão rica essa discussão das gerações, né? Então, eu tenho uma sensação, ao longo desses anos todos que eu trabalho com famílias empresárias, que a grande questão está em a pessoa saber quem ela é naquele lugar, né? Qual é o papel dela naquele lugar. E da pessoa entender, né, que ela não está ali a serviço, digamos assim, de convencer o outro, mas sim de poder viver junto com o outro. Não é né? Não é ou um ou o outro, mas né? Para isso, a pessoa precisa se conhecer e poder se dar conta, assim, ó, que ela não precisa convencer o outro de alguma coisa, que ela tem que dar o tempo daquela pessoa, né? Na sucessão, isso é muito comum, né? Na medida em que quem está com maior experiência entende que a sua vivência ela é preponderante à do outro, né? E sempre será, porque, como disse a Tânia, quer dizer, tu vem com uma história, tu carrega uma história, né? Então, tu queres que o outro consiga perceber a vivência dele, os interesses deles, os valores dele, sem nunca ter se aproximado daquilo ali, né? Então, eu acho assim que a gente trabalha muito com a bandeira do autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer e saber a serviço de que ela está naquele lugar e naquela polarização. Eu preciso convencer o outro? Eu preciso pegar a bandeira do eu estou certo, sabe? Eu preciso me vestir de um poder antecipadamente, sem que eu dê o tempo necessário para poder conquistar isso. Então, eu diria assim que a polarização me parece que é o pano de fundo da vulnerabilidade. Na medida em que tu te permite ser vulnerável e não te sente combalido, não te sente fraco, não te sente desmerecedor, né, daquilo ali,
e lida com a realidade. Eu não sei, eu não tenho certeza disso, eu estou estudando esse assunto, eu não tenho uma opinião formada a respeito disso ainda, né? O diálogo fica muito mais rico, né? O diálogo fica muito mais maduro nessa troca, né? Porque o diálogo justamente vem da possibilidade de eu poder ouvir o outro, né? Mas o que a gente percebe na polarização? A pessoa já fica com a mão levantada querendo falar, porque ela precisa convencer o outro da sua posição, porque senão ela é fraca. E isso é que é um equívoco muito grande, né? Tu não é fraca, tu não estás frágil diante do outro. Tu és diferente do outro. E no momento que tu reconheces a tua diferença em relação ao outro, tu te fortalece. Então, aí vem toda essa questão do diálogo, que abre um espaço enorme para mediação, né, Tânia? Enorme, Magda, enorme. E na mediação, eu posso fazer link com muitas expressões que você usou. Eu adorei de você falar do ou e do e, né? Eu gosto de utilizar uma metáfora na mediação, que nós mediadores somos como costureiras de colchas de retalho. Isso. As costureiras de colcha de retalho, elas não recusam nenhum retalho. Todos os retalhos são interessantes. Não importa o padrão, não importa a cor, não importa a textura, porque a habilidade dela é compor diferenças. E quanto mais diferenças uma colcha de retalhos puder harmonizar, mais bonita ela fica, né? Então, eu gosto dessa metáfora porque ela fala do ou e do e, né? Uhum. A gente não troca, não joga um retalho fora, não joga nenhuma ideia fora, porque todas elas juntas e articuladas podem compor um mix que vai ficar muito mais rico do que se nós trocarmos uma ideia pela outra. Eu vejo nas empresas familiares, não sei como você vê isso, a polarização intergeracional, com alguém representando a experiência, que o outro acha que não precisa dela, e um representando a inovação, que o experiente acha que talvez não precise tanto assim, porque eu fiz as coisas sem tanta inovação, né? E me lembrei, existe um grupo, a mediação se vale muito de um grupo que estuda negociação, de parâmetros da negociação. E existe um grupo no MIT que estuda diálogos e nos convida a pensar que os diálogos precisam de 3 pressupostos. Um é a escuta, que precisa ser inclusiva, né? Então, a minha escuta, ela não tem o filtro de concordo, discordo, que é o que faz o sujeito já levantar a mão para falar, porque ele já não concordou com a primeira frase e ele deixa de ouvir a segunda, a terceira e a quarta, porque ele se conecta com o pensamento dele que se opõe à primeira frase que ele ouviu, né? Então, é uma escuta inclusiva e empática, que é um termo que eu sei que você gosta também, o da empatia, né? A fala, ela precisa ser clara e precisa ser cuidadosa. Eu gosto de usar a metáfora que tudo que a gente oferece para o outro precisa ir embrulhado para presente, principalmente se os conteúdos são fortes. Porque se eu recebo um embrulho em espinhos, eu vou dar 2 passos para trás. Eu não vou receber esse embrulho. Então, se nós queremos que o outro nos ouça, para provocar escuta, eu preciso cuidar da forma, né? E o terceiro pressuposto é o apreço pela diferença, como você falou, né? Porque as diferenças são complementares, elas vão me enriquecer. Se eu bato o pé na minha ideia, eu tenho uma ideia. Se eu escuto aquilo que o outro está trazendo de forma empática, eu tenho 2 ideias, eu tenho 3 ideias, eu tenho 4 ideias para articular com o meu pensamento inicial. Então, acho que eu fui tangenciando aqui alguns temas que são caros para você também, né? Eu coloco assim dentro dessa discussão, né, uma questão super importante que é a convicção, né? As pessoas convictas, elas fecham portas, né? Não que eu acho que a pessoa tem que estar mudando de opinião em toda hora, não é isso.
Certo. Mas uma empresa e uma família, ela é feita em cima de valores, de princípios, de pressupostos, de certos e de errados, né? Mas num diálogo, a convicção, ela fecha a porta. Porque se tu não está aberto a ouvir o outro, se tu não te coloca no lugar do outro, né? Que é a tal da empatia, né? Jamais vai conseguir até poder mudar o ponto de vista do outro. Porque tu até poderá mudar o ponto de vista do outro na medida que tu puderes ouvir o outro. Mas no momento que tu não vê, que tu não ouve o outro, e isso é muito comum da gente ouvir assim, não, este assunto eu não vou nem falar. Este assunto não está em discussão. Não me traz este assunto de novo, porque eu não aceito abordar este assunto, porque eu já disse que não. Bom, então, no momento em que um mesmo assunto está voltando 2, 3 vezes, é porque ele não foi resolvido, né? Então, se eu puder, ao invés de dizer isso, disser assim, eu tenho a sensação que a gente não está conseguindo enxergar esse tema como um tema que pode nos ajudar. Porque eu tenho a sensação que eu já fui super clara contigo na minha posição em relação a esse tema, mas esse tema volta sempre. Eu acho que a gente vai ter que encontrar um jeito de falar sobre ele de uma outra forma, porque nós não estamos conseguindo falar a respeito disso, né? Porque cada vez que esse tema vem à tona, ele me incomoda. Então, por que será que ele volta sempre e me incomoda sempre, né? Agora, para que eu possa dizer disso, eu não posso me sentir fraco em me mostrar que eu talvez não tenha conseguido dizer que o problema talvez esteja em mim, porque está em nós. Mas não, como que tu não entende isso? Eu vou te explicar de novo. Não. Quem sabe eu coloco isso de uma outra forma, porque eu acho que eu não estou conseguindo me expressar, né? Então, a gente vê assim, ó, que muitas vezes a briga, a discussão, ela acontece por amor ao debate. Porque tem pessoas que só sabem quem elas são brigando. Porque se elas não brigarem, elas se sentem fracas, se sentem frágeis. Elas têm que brigar, têm que gritar, elas têm que mostrar autoridade e poder, por isso que muitas vezes as pessoas se levantam para falar, né? Ou batem a porta, ou saem no meio de uma reunião, porque elas precisam mostrar o seu desconforto e precisam, digamos assim, se sentir fortes, né? Ao passo que o debate, ele vem como uma troca de opiniões, onde os dois podem sair diferentes. Entram numa mesma sala com posições e saem os dois com posições diferentes, que vai surgir uma terceira. Então, eu digo assim, sempre disse isso para os meus filhos e digo para os meus clientes, né? Assim, ó, a melhor forma da gente dizer não, muitas vezes, é dizendo sim. Porque tu abre portas, né? Tipo assim, um adolescente com 17 anos chega e diz, eu quero morar sozinho. Eu acho bárbaro que tu queira morar sozinho. Eu quero dirigir. Eu acho muito importante, eu adoro dirigir. Tá, mas então tu vai me emprestar o carro? Claro. Depois que tu fizeres 18 anos, que tu tiver carteira de motorista e que tu tiveres maturidade para dirigir, eu faço questão que tu tenhas o teu carro. Então, eu posso morar sozinho, quando tu puder te sustentar, eu vou ficar muito feliz, né? Mas eu não saio dizendo que é absurdo, 17 anos, o que está pensando, seu fedelho, está querendo sair de casa? Não, porque eu crio uma situação que eu calo a boca do outro. Só por amor ao debate e por mostrar que eu sou mais velha e que eu sei mais do que o outro. Porque não consigo me colocar no lugar dessa pessoa quando eu tinha 17 anos. Então, esta questão do debate e de um se colocar no lugar do outro, me parece um ponto também, um espaço importantíssimo para a mediação, né, Tânia? Ele é importantíssimo, porque a mediação convida para essa natureza de escuta, né? Uma escuta em que você se coloque no lugar do outro
Deixa eu fazer uma ressalva. Primeiro, que não é possível a gente se colocar totalmente no lugar do outro, né? O lugar do outro é ímpar, né? Mas como metáfora, significa, deixa eu visitar esse mapa mental, esse mindset que está falando comigo. Essa pessoa com essa idade, nesse momento da vida dela. Porque a ideia dessa natureza de escuta não é concordar ou discordar, é entender. E a gente confunde entender com concordar. Eu posso ficar disponível para uma natureza de escuta, deixa eu ver como é que esse cara pensa, deixa eu entender a sequência lógica dele. E ponto, isso não significa que eu vá concordar, né? Mas eu discordo do outro no debate, mesmo não buscando entender o outro. Porque no debate a importância é que uma ideia seja vencedora, né? É um pensamento cartesiano, onde um vence e o outro perde. Então, eu vou batalhar para ser vencedor. E, com isso, eu fecho a minha escuta, né? E fico nesse lugar da certeza, que foi um outro tema que você abordou, que eu gostei muito, porque a certeza ela nos distancia da curiosidade. Isso. Né? Se eu tenho certeza de alguma coisa, eu não vou pensar mais sobre aquilo. É ponto final, entendeu? Não é ponto parágrafo. Fechou o texto. É ponto final. E, nos distanciando da curiosidade, a gente não só não vai ouvir a ideia do outro, como a gente não vai ouvir a ideia do mundo, né? Porque o que caracteriza, uma das características da contemporaneidade é o encurtamento da vida média das ideias. Eu hoje não resolvo o mesmo tema com os instrumentos de 5 anos atrás. De 2 anos atrás. Se a gente pensar no online, nem de 1 ano atrás. Ou seja, essa mente aberta para estar se adequando às mudanças sociais, ela precisa acontecer para estar no mundo, não só para ouvir esse outro que compõe comigo uma família e uma empresa familiar, né? Então, eu gosto de provocar, às vezes, as pessoas com essas ideias para que elas possam perceber que a abertura para o novo não significa concordância com o que está sendo dito, mas significa entender um determinado ponto de vista e, a partir daí, ver como ele se articula com o seu. E aí volta a costureira de coxa de retalhos, né? Eu não preciso substituir a ideia do outro pela minha, que é o que acontece no debate. O outro substitui a minha ideia pela dele, diz que você está errado, né? E joga fora o bebê com a água do banho, tudo junto, porque a ideia não é boa e quem produziu a ideia também não é bom, né? Porque foi o autor daquela ideia. E isso vai criando distanciamento social, isso vai criando um distanciamento afetivo. E, mais ainda, a escuta fica sendo viável, né? Eu imagino que muitas situações assim povoam o seu trabalho. Sim, eu acho que essa questão do que se quer com o debate, né? Se o que a gente quer para o debate é um crescimento, é criar um novo ponto de vista, né? Não tem o certo e não tem o errado, mas tem o que tu toca em cada um, né? Como é que cada um reage, como é que cada um se sente diante daquele tema, né? O que eu tenho percebido é que me parece que o debate virou, digamos, uma condição das pessoas poderem se expor, assim, né? Eu acho que num cenário político como é o nosso, é a esquerda, é a direita, essa questão toda da polarização, ela veio para dentro das organizações. E as famílias hoje se contaminaram de uma tal forma com isso, né? Que tem famílias que romperam por essa questão da discussão política. A discussão política tomou de uma tal proporção dentro das famílias que as famílias passaram até a não se encontrar mais, a não conversar mais, por causa desse posicionamento polarizado político, da esquerda e o da direita, né?
Então, eu fico me perguntando assim, se não houvesse a política, você estaria se encontrando com essa pessoa da sua família? Se vocês fossem do mesmo partido? Ou você usou isso para não encontrar mais a pessoa? Você tinha afinidade com essa pessoa? Você consegue ouvir essa pessoa? Ou você nunca ouviu essa pessoa? Ou você não ouve ninguém, na verdade, né? Então, eu devolvo para a pessoa pensar sobre a sua condição de poder lidar com a diferença, como uma condição de desenvolvimento e não de desvalorização, né? Porque se tu fores pensar em termos políticos, temos coisas positivas nas duas posições, temos coisas positivas nos dois partidos, temos horrores e falcatruas e tudo nos dois partidos, né? Então, assim, e na vida social e na vida familiar, todos os jeitos são difíceis e todos os jeitos são passíveis de questionamento, né? Quando que a gente ia imaginar que os casamentos iam ser como são, morando em cidades diferentes, em países diferentes, em profissões completamente diferentes, que as pessoas se casariam com pessoas do mesmo sexo e construiriam famílias, adotariam filhos e tudo. Então, se tu vai começar a discutir isso, tu quer discutir o quê? A escolha do outro? A vida do outro? Ou tu queres trazer para dentro da tua família uma amplitude de ideia e poder entender o que aquela pessoa passa? Por que aquela pessoa pensa desta forma, né? Para um empresário que teve dificuldades, que passou fome, que foi para a aula estudar a cavalo, que andou 15 quilômetros a pé para poder chegar na escola, ver um filho fazendo uma viagem de mochilão ou neto, sem nunca ter experimentado o trabalho, é muito difícil para ele se colocar nesse lugar. Ele está muito distante desse lugar. Então, não adianta discutir certo e errado. Vamos ver o seguinte, com base nesse esforço, nesse sacrifício, o que foi construído para que essas pessoas possam usufruir isso nesse novo mundo, e como é que a gente soma a capacidade de trabalhar com a capacidade de explorar o mundo de uma outra forma. Talvez aí esteja o início de um processo de consenso, que também é uma coisa por ti super usada, né? Nessa questão da linguagem de mediação, enfim. Cereja do bolo para mim, Magda, o consenso. Como? É um tema... Cereja do bolo para mim, É. o consenso. É um tema que eu adoro. É um tema que eu adoro. Você sabe, existe uma ferramenta que se chama construção de consenso, né? E é uma ferramenta para se trabalhar especialmente com múltiplas partes. Porque se você tem dois, a convergência de ideias numa situação de discordância, por vezes, não fica alcançável. Se você tem 35, e se você tem uma empresa, uma comunidade, uma ONG, o Ministério Público, né, que também faz parte, às vezes, de diálogos de empresas familiares, né? Então, na construção de consenso, a gente muda o norteador de convergência, né? A gente se distancia da votação e passa a trabalhar com critérios do me atende plenamente, me atende medianamente, me atende minimamente. Essas três categorias são sim, né? Me desatende de uma maneira enorme. Então, vamos falar de novo sobre isso. Esse tema volta para a negociação, ele não é descartado. Não é a natureza de escuta que nós estamos habituados. Nós estamos habituados ao concordo plenamente, e aí, se eu não concordo plenamente, é não, né? Então, a gente não lida com a possibilidade de não ficar plenamente satisfeito com uma solução. A gente quer satisfação plena, e a satisfação parcial de todos é aquilo que é viável quando há um cenário de discordância com múltiplas pessoas, né?
com muitas pessoas. Então, na mediação, a gente trabalha com a ideia do benefício mútuo e a gente trabalha com a ideia do consenso dessa forma, como eu estou trazendo para você, né? Alguma coisa com que todos possam conviver, não necessariamente concordar plenamente, né? Porque isso é essa a beleza da nossa diferença, né? Não termos que o outro não ser cópia da nossa ideia e não trabalharmos com a história de adesão às ideias, né? Porque aderir a uma ideia significa abrir mão da sua. Mas se parte da minha ideia puder compor com parte da sua ideia, nós duas vamos ficar satisfeitas, talvez parcialmente satisfeitas, até porque a solução final tem lá o nosso tempero, o seu e o meu. Eu não estou bebendo o vinho tinto que você gosta e você não está bebendo o vinho branco que eu gosto. A gente encontrou um rosé que não é o preferido de nós duas, mas que nós duas podemos conviver com ele, né? Então, esse tema do consenso é um tema que eu aprecio muitíssimo. E ele tem a ver com esse filtro de escuta, né? E o filtro de escuta que a gente está habituado é o da contra-argumentação. Não é o do deixa eu entender, é deixa ver se eu concordo. Então, na contra-argumentação, a gente corre o risco de escalar e aumentar a temperatura, né? E eu imagino que esse também possa ser um tema que nós duas possamos explorar, a escalada do conflito numa empresa familiar, né? Sem dúvida. Essa questão do consenso, né? Eu uso também muito essa expressão, né? Eu discordo, mas eu consigo conviver, né? Porque isso me dá uma condição, né, de eu poder construir alguma coisa, mas dizer assim, por que eu discordo daquilo ali, né? Por que eu... quais são os meus pressupostos, né? Éticos, técnicos e morais, enfim, de conhecimento para eu discordar. E por que eu consigo conviver com ele? Porque aí nós vamos negociar, né, o limite disso. Eu consigo conviver desde que isso aconteça. Essa discussão, por exemplo, é muito frequente, até não tanto mais agora, mas, por exemplo, quando os filhos, adolescentes, começam a receber os namorados em casa, né? E no início, quando começou esse novo formato de namorar, né, na casa, as famílias não sabiam como lidar com isso. Então vinha sempre essa discussão, né? Eu não aceito que traga, porque é uma questão de respeito à família, isso aqui não é motel, isso aqui não pode, né? E aí, então, começou a haver um novo formato, né, de se lidar com esse assunto, que eram os jovens ficando na casa dos pais por mais tempo do que era antigamente acontecia, que as pessoas saíam de casa para casar, então não se passava por esse período intermediário da pessoa ser um adulto, namorar, né, e conviver com a família. Começou a se discutir as regras de convivência dentro disso. Olha, eu não aceito, não é o meu jeito de lidar com isso, mas eu consigo conviver desde que a gente faça algumas combinações. Que não seja uma pessoa por semana, que não traga pessoas aqui que não sejam desqualificadas, que não tenham postura, que a gente conheça as pessoas para não te expor, etc, etc. Então, a partir daí, começou a haver um processo de negociação dentre as crenças, os hábitos, né, e a evolução de uma nova família que começou a surgir. A mesma coisa de trabalhar na empresa da família. Se antes era regra, era condição que as pessoas faziam suas empresas para abrigar os seus filhos, passou a ser uma outra verdade, né? Um outro extremo, que era o bom era que as pessoas fossem trabalhar em outras empresas e virem com a sua experiência para agregar na experiência da família. O que acabava acontecendo? Que a pessoa se desinteressava pela pessoa.
pela empresa da família, porque ela vinha cheia de verdades e convicções dentro de uma cultura tradicional e não conseguia colocar aquela sua experiência naquela coisa. Então, vem de novo. Bem, eu divirjo dessa forma de tu pensares, mas eu te dou a chance de tu experimentar. Então, hoje temos, no cenário atual, nós temos as startups, o intraempreendedorismo, né, que dá a chance do jovem de poder mostrar o seu novo olhar sobre o negócio, né, uma forma mais rápida de vir o retorno do investimento, um outro jeito de se implantar a cultura, que acabou rompendo uma barreira cultural, né, de que tinha que ser sempre da mesma forma. Aí o mundo mudou, o mundo ficou pequeno, as culturas se misturaram, e hoje aquela pessoa que dizia que queria chegar às 11 da manhã para jogar tênis de manhã e que era rechaçado pela família, hoje com a pandemia, ela fica em casa, ela trabalha, ela entrega resultado, ela joga tênis, ela não vai de terno e gravata, porque ela nunca gostou de terno e gravata, então em casa ela não usa, e ela passou a produzir. Então veio uma outra verdade, independente das pessoas quererem ou não. E aí eu coloco a questão da humildade. Eu acho que a humildade, eu diria que humildade e generosidade nos ajudam em todos os sentidos. A estabelecer um diálogo adequado, a poder entrar numa discussão que leva ao consenso, de tu poder dizer, olha, gente, eu acho que eu estou dizendo não, porque eu não estou entendendo. Então, eu vou dar um voto de confiança para vocês, vamos fazer, vamos experimentar, mas eu quero dizer para vocês que eu estou morrendo de medo com essa inovação, mas eu vou apostar, sabe? Eu não conheço, mas eu vou apostar. Isso é humildade. E generosidade de permitir que o outro cresça, né? Não sei como é que tu vê isso. Eu vou me encantando por algumas passagens da sua fala e vão se abrindo janelas aqui para mim. Você sabe que existe um livro que se chama Humildade é a Nova Inteligência. Né? Ah, é? Não Na conheço. era da inteligência... Eu te mando. E depois mando para o grupo também, para quem se interessar pelo tema. E a ideia é exatamente essa, né? Na era da inteligência artificial, o maior atributo da inteligência humana é a humildade, que é essa disponibilidade para o novo, né? E para administrar tudo que o social está trazendo com uma velocidade enorme. Quando eu tinha, acho que 12 anos, eu ganhei uma televisão preto e branco, né? Que na época era a televisão, né? E a televisão ficou na minha casa há muitos anos. Era uma televisão de válvula. Talvez alguns de vocês que estão aí no auditório virtual não conheçam. A gente ligava e esperava a televisão esquentar. Isso mesmo. Bom, hoje eu compro um celular e ele já está obsoleto, mas ele é o último modelo, né? Mas ele já existe um modelo mais atual do que ele. Então, é isso, as ideias precisam poder ser descartáveis e a humildade é que vai viabilizar isso. Então, eu acho que essa combinação da humildade, no sentido da recepção para o novo, né? Da admissão do novo, né? Mas a ideia do consenso, que prestigia diferenças, o consenso é um instrumento da União Europeia. Como é que eu consigo que 27 países de culturas tão distintas consigam conviver naquilo que é comum comercialmente? Porque eu preservo as diferenças de todos, mas o cenário comum do comércio, vamos criar regras, de forma que todos nós possamos transitar pela terra do outro, falando um mesmo idioma comercial, né? Então, o consenso, como um instrumento que preserva as diferenças, eu acho que ele ajuda as pessoas a encostarem um pouco mais na cadeira, porque a gente não vai estar ajudando na construção de um diálogo que haja uma ideia vencedora,
mas a gente vai estar ajudando na construção de um diálogo que consiga fazer um mix de ideias e uma bela colcha de retalhos dessas ideias, né? Eu fiquei com vontade também de falar da escalada do conflito, mas eu vou deixar para depois de você, porque para ter a oportunidade de te provocar agora com uma outra fala. Uhum. Estávamos falando, né? Quem fez análise sabe que a associação livre vale ouro, né? E eu, te ouvindo, me lembrei de uma situação que eu vivi como mãe e me lembrei, assim, de relatar. Nós estávamos num passeio com os filhos, né? Em Cancún, e fomos num parque, Xcaret, parece que é o nome, e tem uma gruta que a gente tinha que se abaixar assim e entrar, um espaço muito pequeno, e já entrava direto na água. E eu não sou da água, sem ser do chuveiro. Eu tenho receio, eu sou meio fóbica, assim, né, com essa coisa do mergulhar e do entrar numa gruta, numa coisa assim. Eu fiquei com receio, né? E o meu filho, na época tinha 14 anos, eu acho, né? Pegou na minha mão e disse: mãe, eu estou contigo. Eu faço natação desde muito pequeno, tu te lembra? Que tu me botou na natação desde muito cedo. Eu estou contigo e está todo mundo entrando aqui. E eu vou estar contigo e tu vai ver como vai ser bom. Tu te lembra quando tu dizia isso para mim, quando tu me levava para aprender a nadar, né? E eu fui, e foi uma experiência muito importante para mim e para ele, né? Porque ali eu entendi que muitas vezes a gente, como mãe, orienta um filho a vencer o seu medo, mas a gente dá poucas oportunidades para os filhos nos ensinarem a vencer os medos da gente. Muito poucas vezes, né? Porque a gente, muitas mulheres, muitas mães, muitos pais acham que tem que passar a vida toda dando a última palavra, dizendo sempre aquilo que é a verdade, que é a solução e que é o correto. E chega um determinado momento da vida que está na hora da gente usufruir, na hora da gente colher aquilo que a gente mesmo plantou, ou aquilo que a gente não fez, e que eles nos apontam. Se for, para um pouquinho, tu não fizesse isso na tua juventude, faz agora, te permite, né? Então, eu acho assim que esse conceito do saber ser vencido, do tu te abrir para o novo, né? De tu poder partir assim para uma coisa de dizer: eu estou com medo dessa experiência, eu estou com medo dessa experiência. Isso cria no outro uma condição de chegar e dizer assim: bom, mas se tu tá com medo, quem sabe não é a hora. Ou ele vai chegar e vai te dizer: não, vamos lá, que eu vou contigo. E aí se estabelece uma relação de ganha-ganha, na medida em que, se ele te estende a mão, porque ele se sente forte para te ajudar, e tu mostra a tua vulnerabilidade como uma oportunidade de crescimento para ambos, os dois crescem. Agora, se tu não te permite te mostrar fraco, e se o outro é convicto e não enxerga a tua fragilidade, começou a escalada do conflito. Não é assim? Ai, você me deixou uma dica linda para eu falar de escalada do conflito. Mas... Olha, nós estamos numa dobradinha aqui que eu vou te contar. Não, eu vou falar uma frase, porque eu estou pensando, Magda, da gente poder receber as perguntas que possam existir e também ouvir a Ana Paula, Eduardo e Paulo sobre alguma coisa que queiram nos provocar, né? Mas escalada, gente, a metáfora de escalada é escada. Como é que se forma a escada da escalada? Eu percebo que a Magda foi inadequada e aí eu reajo. Ela percebe que eu fui inadequada e ela reage. E eu percebo que a resposta dela não cabia e eu reajo. E assim a gente vai subindo degraus. Então, o nosso trabalho é nessa percepção.
O nosso trabalho não é nas reações das pessoas. O nosso trabalho é convidá-las a rever a percepção sobre a situação e sobre o outro. E assim as ações se modificam, né? Então, acho que isso tem de comum. Eu vou até aqui para a gente poder ouvir o auditório, o Eduardo, Ana Paula e Paulo. Eu vou pular com meus 2 cents nessa piscina. Você vai o quê? Vou pular com meus 2 cents nessa piscina. Isso é um trocadilho que nós temos aqui na Califórnia para qualquer opinião que a gente dá, que é pequena perto do que foi ensinado pelo mestre na sala de aula. Diz assim, mestre, por favor, meus 2 cents. Então, 2 centes de moeda. Exatamente, 2 centavos. Tá. Desculpa, eu não conhecia a expressão. E o engraçado, Tânia, é que não existe a moeda de 2 centavos. Não existe. Então, eu vou pular aqui com meus 2 cents nessa piscina enorme. E o que evidentemente, nós falamos e escutamos muito da empatia e como se cria essa empatia. Mas, no entendimento da comunicação, como nós fazemos aquela pessoa que não consegue criar essa empatia, porque não tem essa, vamos dizer assim, esse starting dentro dele, esse início do processo para conseguir, como bem dito, nós não vamos nunca nos colocar na posição do outro porque é único, mas como nós podemos trabalhar para que essa pessoa que não consegue evoluir no processo da empatia, consegue ter um starting, ter um início para isso, então criar essa disposição de poder escutar e tentar entender o que o outro está dizendo. Você quer ir, Magda? Não, vai tu. Eu vou. Então tá. Eu começo. Bom, eu tenho sempre dificuldade, Paulo, em responder às perguntas que começam dessa forma dos seus 2 cents. Como é que eu faço numa situação assim? Porque falta o contexto, né? E se assim, a Magda, eu e vocês 3, que também são especialistas no que vocês fazem, se a gente soubesse o como fazer em diferentes situações, a gente ia escrever um livro juntos, né? E íamos ser assim, um best-seller, porque a gente estaria dando respostas para uma série de situações adversas. Então, falta o contexto, mas o que eu diria é que, na mediação, por exemplo, você trabalha com entrevistas privadas, e na entrevista privada você se permite a fazer perguntas que desnudem um pouco mais, né? Que você não pode fazer numa entrevista conjunta. E nessas perguntas um pouco mais diretas, você pode ir ajudando o sujeito a ver se tem coerência naquilo que ele está propondo, né? De o que ele diz é o que é, né? O que te faz supor isso, né? Há assuntos em que a verdade não está com você? Quais são os assuntos em que você já precisou que o outro acreditasse em alguma coisa que você está trazendo e não foi possível para o outro? Como é que você lidou com isso? Então, a gente vai comendo mingau pelas beiradas, né? E vai ajudando o cara a refletir sobre a intransigência dele de empatizar, né? Ótimo. Obrigado, Tânia. Nada. Obrigado, Tânia. Magda, só para botar no contexto, nós estamos falando de empresas familiares, nós podemos dizer entre pais e filhos, pais e avós, enfim, nesse sentido que a família tem e não mais consegue se entender. Está acabado, não quero mais escutar os meus parentes. Como é que você consegue lidar nesse contexto com essas pessoas em conflito? Eu gosto de fazer perguntas também, né? Eu gosto de perguntar o que a pessoa acha que vai conseguir se negando a conversar. Assim, tu acha que tu vai conseguir resolver o assunto? Para ti o assunto está encerrado? Tu não falando mais a respeito dele? Tu acha que tu vai conseguir continuar convivendo com as pessoas da tua família por tu botar uma pedra em cima do assunto? Tu acha que esse assunto não vai mais voltar? E fazer perguntas sobre justamente assim se a pessoa se percebe dessa forma, né? Tu notas assim que tu está sendo um pouco intransigente? Tu te percebe assim ou tu acha que o outro é? Vamos ver como é que isso acontece, né? Eu uma vez
lido, às vezes, com uma técnica que eu gosto, né? Que é a pessoa falar com ela mesma, né? Então, muitas vezes, por exemplo, o fundador de uma empresa se queixa da sua competência, da equipe que não é competente, que não é dedicada e tal, e ele é o fundador e ele é o CEO, né? E aí ele é o acionista, né? E aí eu convido ele a conversar com o acionista, né? Com o CEO. Bom, tu és o acionista. Quem sabe tu pergunta para o teu CEO por que ele não dá um jeito na equipe dele. Não, mas eu sou o CEO. Não, mas tu é o acionista. Quem sabe tu fala um pouco com o teu CEO, tá? Porque, na verdade, tu está fazendo uma crítica em relação à tua própria performance. O que é que está dificultando de tu poder enxergar, né, essas duas pessoas numa só e como é que um papel está matando o outro, né? Então, em relação a pai e filho, nessa discussão, eu acho que se pergunta coisas dessa escalada do conflito, né? Onde é que começou, o que se quer com isso, onde é que tu acha que tu vai chegar com essa discussão, tu acha que tu vai ficar bem em ser vencido ou ser derrotado, tu acha que isso vai te fazer bem, voltar para casa com essa sensação, não, mas acontece que eu não consigo controlar a minha raiva. Tá bem, então vamos ver assim, quando é que aciona a raiva em ti a ponto de tu perder o controle? O que é que aciona essa raiva em ti, né? E aí começa, agora tu vê que é uma discussão que pressupõe que a pessoa consiga ouvir, que pressupõe que a pessoa tenha um mínimo de autoconhecimento, de um processo terapêutico, que ela conheça o seu perfil, que ela saiba que essa é uma limitação dela, né? Então, são os pressupostos do desenvolvimento, né? Eduardo, Ana Paula, eu quero só partilhar meu sentimento aqui, que é magnífico estar presente com a Tânia Almeida, com a Magda Eles, aprendendo muito, escutando muito, anotando muita coisa aqui. E, enfim, eu vou comentar uma situação que a Magda trouxe sobre essa imposição, às vezes, que nós temos de ser super-heróis, como pais. Eu sou pai de uma garota jovem, uma menina pequena, e a escola, Magda, trouxe essa ideia pedagógica, sabe? E isso, na tua fala, me trouxe essa ideia. E a filha trouxe isso para dentro de casa. Pai, o que é o teu medo? O que te angustia? Enfim, muito interessante essa fala que me abriu aqui essa novidade, essa inovação que a pedagogia está trazendo também. Eu não sou empresário, mas, enfim, é importante isso, né? Ter uma ideia de que nós somos falíveis e podemos conversar com a nova geração de uma maneira não tão com superpoderes, né? Que bacana, estou muito feliz, Eduardo, de estar com vocês aqui, gratidão imensa de poder participar dessa conversa, dessa aula espetacular, muito obrigado. Bom, eu também agradeço muito, eu também fiz muitas anotações aqui no meu caderninho, enquanto vocês duas iam fazendo essa troca tão bonita, né, dessa conversa, que foi quase como se fosse uma dança. E eu queria trazer 2 pontos, assim, que para mim me ressaltaram muito, quando a Tânia traz a figura da colcha de retalhos, né, e a Magda fala, assim, quando a gente tem, né, a pessoa mais antiga e a pessoa mais jovem, e que tem visões diferentes e vem de mundos diferentes, ela trouxe 2 expressões, né? Então, como somamos a capacidade de trabalho com a capacidade de explorar o novo, né, que a pessoa mais jovem traz. E fiquei pensando justamente na potência generativa dessas diferenças que podem se construir a partir desse diálogo, quando o diálogo acontece, né? Quando a comunicação flui, e como a gente cria essas novas, a gente tem essas novas ideias, esses novos insights a partir dessas diferentes perspectivas. Então, há uma capacidade de emergência do novo, que me parece muito bonita, assim, é quase poética, né? E outra questão
que eu fiquei pensando também, é que temos essa potência generativa, mas sabemos que para fazer isso a gente precisa ter uma qualidade de comunicação, né? E a comunicação, ela é um desafio para nós, seres humanos em geral, né? Então, quando a Tânia traz esses 3 elementos, né, da escola do MIT, de diálogo, a escuta inclusiva, a fala clara e cuidadosa, o apreço pela diferença, e a Magda traz a questão do autoconhecimento, eu fico pensando refletindo como é importante nós e as pessoas, as famílias empresárias, né, as pessoas que compõem essa família, pensarem a respeito do desenvolvimento dessas habilidades, que nós que trabalhamos com isso sabemos que é um desafio muito grande, né? É algo que se constrói ao longo da vida, estamos sempre desenvolvendo, na verdade, essas habilidades, nunca chegamos a dominá-las completamente. Então, esses 2 pontos que eu queria trazer, que achei que me vieram das falas de vocês. E aí, eu gostaria de fazer as perguntas aqui dos nossos queridos participantes. A gente tem algumas perguntas. Posso pegar 2 que eu já identifiquei aqui, Ana? Por favor, Tânia. Claro, fica à vontade. Ricardo faz uma pergunta no Q&A e faz uma outra pergunta no chat. Então, em 2 frases, Ricardo. Consenso é a possibilidade de consentir a discordância, de consentir a diferença. Você me pediu para fazer uma distinção entre os 2 verbos. E a outra é a emoção. Ajuda ou atrapalha? Eu diria para você que a gente não tem a escolha de não incluir a emoção, né? A emoção está presente 100% do tempo. Então, se você, por exemplo, a neurociência nos dá uma contribuição belíssima, que é a gente só consegue aprender 5% dos eventos que a gente participa. Então, na realidade, eu brigo com o outro por conta de 5%, entendeu? Porque eu acho que o meu 5% corresponde à descrição da realidade e ele também acha que os 5% dele corresponde à descrição da realidade. Então, deixa eu te trazer uma imagem que ajuda muito. Pensa em razão e emoção como um contínuo, não como polos. Polos era do pensamento cartesiano, que uma coisa se contrapõe à outra. Não é isso. Sistemicamente, emoção e razão são um contínuo. Às vezes você está mais perto de uma e às vezes você está mais perto de outra. Mas não há como a emoção não participar. Aliás, a emoção chega na frente, né? A neurociência também nos ajuda nisso. Ler pensando rápido e devagar, por exemplo, porque vai ilustrar aí também para outros cenários do quanto que a emoção participa. É o primeiro sítio cerebral que recebe qualquer impulso da luz ao toque, é a área da emoção. Então, ela vai estar sempre presente. A questão é administrar o quantum, né? Só para complementar, a gente diz assim, né, que as nossas maiores virtudes são os nossos principais defeitos, né? Porque tudo é uma questão de intensidade, né, e de autoconhecimento. Quer dizer, na medida em que tu tens características muito fortes, elas podem virar problemas para ti, né? Pessoa que gosta de trabalhar pode virar um workaholic, uma pessoa que só trabalha, que não conversa mais nada sem ser o trabalho, né? A agressividade, ela pode ser vista como um defeito, como uma dificuldade, mas a agressividade é necessária, porque ela dá o empuxo, é ela que faz para frente, né? Então, esta intensidade está na emoção que está sempre presente. Então, por isso que a pessoa tem que trabalhar a sua emoção e entender por que tem coisas que nos acionam e por que tem coisas que não nos acionam. Por que a gente consegue se colocar naquela situação com tranquilidade e tem outras situações que nos tiram do sério, falando um português assim, bem coloquial, né? Por que tem coisas que nos tiram do sério? Porque mexe conosco, porque nos tecla
talvez no nosso ponto cego, talvez em alguma coisa não resolvida, e aquilo vem para fora, né? Então, eu acho que é importante esse respirar fundo e parar um pouquinho e pensar, mas por que isso está me incomodando tanto, sabe? O que é que está mexendo tanto comigo, assim? Obrigado, Magda. Obrigado, Tânia. Obrigado, Paulo, Ana Paula e Ricardo pelas ponderações. Eu gostaria de dar às nossas convidadas um minutinho para darem seus encerramentos e depois passaremos para o fechamento do webinar. Por favor, Tânia e Magda, se vocês tiverem mais um minutinho e quiserem trazer alguma coisa. Boa noite, obrigada. Um prazer, né? A gente, quando fala do que gosta, o olho brilha. Então, grata pela oportunidade, grata pela presença. Obrigado, eu quero agradecer também, acho que é sempre rico, né, falar sobre a nossa experiência, assim, e poder contribuir, principalmente dizendo o seguinte: não tem solução pronta, não tem recado pronto, não tem fórmula, tem a experimentação, a ousadia e a capacidade de errar e se permitir errar e se permitir aprender. Essa é a técnica que não falha nunca, né? Então, eu quero agradecer, me colocar à disposição de todos vocês e vamos para a vida como ela é, né? Muito obrigado a todos. Então, o Instituto ODR Brasil traz essa série de webinars, pois entende que a polarização gera polêmica e como nunca antes visto por todos os lados e lugares. Aliás, a polarização já não mais é sinônimo de dois lados opostos apenas, mas controvérsia sem consenso. Esquecemos que debate não significa diálogo, escutar não significa entender e responder não significa encontrar solução. Razão de estarmos aqui hoje, organizando um evento cujo diálogo acontece para construir a cultura do entendimento, buscando consenso e solução nas disputas. Foi um privilégio contar com os ensinamentos de Tânia Almeida e Magda Ehlers sobre o diálogo entre gerações nas empresas familiares. O Instituto ODR Brasil agradece de forma especial e carinhosa o tempo e ensinamento de profissionais ilustres e tão especiais para todos aqui presentes. Em nome de todos, nosso muito obrigado. Ainda informamos que o terceiro ciclo de webinars 2021 terá eventos nas duas próximas quartas-feiras do mês de maio, sempre às 17 horas, sendo que na próxima teremos conosco Patrícia Valente Mussi, fundadora do Instituto Liga Social e Fundraising and Development pela UCSD. José César Martins, sociólogo e empreendedor serial, e Hugo Bethlen, cofundador e presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, onde irão debater o papel transformador das empresas. Até lá, aguardamos a todos e que todos fiquem bem e em paz. Nosso muito obrigado. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.